E aí Brasil, olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Por Outra Educação. No vídeo de antes eu falei sobre a herança errática do Deodoro da Fonseca, que é essa república que ele proclamou com base no golpe. Esse processo de interrupção fez com que todo o esforço do Dom Pedro II ao processo de emancipação dos negros se arruinasse, porque havia ali mais etapas a serem cumpridas depois da Lei Áurea, que era tida ali como apenas mais uma etapa dentro desse processo que era para ser longo, gradual e seguro de emancipar os ex-escravos. E que a República, ela é uma vingança dos escravocratas, né, buscando rechaçar a escravidão. Uma república de um único homem, Benjamin Constant. E há frases soltas por aí dizendo ele sendo arrependido, do proselitismo que vem aí dentro do discurso e das narrativas dos monarquistas, os ainda resistentes à escravidão. É preciso a gente entender que o Deodoro da Fonseca foi ali um instrumento. É preciso a gente compreender o Deodoro da Fonseca como um instrumento da classe dominante ali e a franja de um interesse mais comezinho da política, porque os liberais e conservadores passaram a manipular o prestígio dos militares que vinham se acumulando a partir da Guerra do Paraguai. E quando eu falo que é preciso refundar a República, eles proclamaram a República sem republicanos. Os valores e princípios republicanos eram inexistentes, porque republicanos ali eram uma minoria, como dizia o Oliveira Viana. E as ideias nem tinham sido propagadas, muito menos difundidas. E ainda mais num país onde que esses mesmos republicanos eram considerados como republicanos da propaganda. Com a Lei Áurea, fizeram aí se concretizar a umas ameaças da República que já vinham sendo feitas, e também com a subutilização do prestígio dos militares que vinham sendo acumulados depois da Guerra do Paraguai. É preciso a gente relembrar também que a Guerra do Paraguai sangrou os cofres públicos e, de acordo com vídeos do Peninha, nossa, a gente deveria ficar envergonhado. Inclusive, tem falas da Lilian Schwartz no programa Roda Viva, em que ela fala que essa questão da história da Guerra do Paraguai precisa de ser recontada. Com o enfraquecimento da monarquia, o Benjamin Constant consegue ali, num momento de fazer a cabeça ali do Deodoro da Fonseca, que era um homem monarquista, e impedindo aí esse terceiro reinado da princesa Isabel. Foram ali os republicanos paulistas, né, que eram escravocratas, que deram esse golpe aí por entender que o aceno da coroa com a escravidão prejudicava os interesses do café naquela época. Então a gente vê ali que esse republicanismo não existia, e que houve ali um manifesto republicano no dia 3 de dezembro de 1870, em que a Oliveira Viana busca fazer uma análise entre a prática política e esses valores estabelecidos dentro desse manifesto. E o Oliveira Viana dizia de uma inconsistência absoluta, porque ele falava que nos princípios republicanos estavam uma coisa, e quando a prática do republicano estava muito distante daqueles princípios estabelecidos no manifesto. E até a proclamação, em 1889, esses princípios republicanos eram coisa de poucos, não havia muita agremiação republicana. Que o que acontece com a questão do republicanismo é de que ele vem um pouco surfando na onda do abolicionismo, mas um ano depois, ele vem fazer uma ruptura completamente violenta e interrompendo aí esse processo de emancipação dos negros, representando aí a influência negativa dos militares, sintetizando a tragédia negra que o Brasil vive. E a mudança estrutural é tão profunda porque o Brasil ele passa pela história de movimentos duais entre centralização e descentralização.
E os republicanos, eles só foram aceitos porque eles traziam no bojo da sua mudança golpista o fato de se reforçar as capitanias hereditárias, de estabelecer ali a República Federativa ali do Brasil, com o decreto número 1 do governo provisório, que instituiu a forma federativa, o federalismo das oligarquias, porque até então as capitanias eram monarquistas. Então a mudança estrutural negativa que essa república traz para o Brasil é muito grande, porque se a gente olhar a questão dos grotões, ainda um sistema de dominação que remonta o período colonial. O Oliveira Viana dizia que de maneira oportunista os donos do baraço e do cutelo, os oligarcas locais, se agarraram ao golpe em função dessa mudança, porque o poder descentralizado beneficiava os clãs facciosos e há mais de 130 anos não vivemos uma república de fato, ainda somos um sonho, mesmo depois da tentativa do Oliveira Viana em criar a República das Corporações, mesmo com o seu autoritarismo reformista, pavimentando aí pioras sucessivas na estrutura do Estado, do Brasil e do país. Então, para a solução dos problemas negros no Brasil, de desigualdade social profunda e abissal, é preciso refundar essa república que está aí. Ela precisa nascer de um movimento do povo, pelo povo e para o povo, como foi feito nos Estados Unidos, na formação dos Estados Unidos. Eles não são perfeitos em tudo, mas principalmente na questão do voto. O sistema eleitoral nos Estados Unidos é uma bagunça, mas na perspectiva da criação de um Estado perene, duradouro, que seja imune às fragilidades do homem e até a maldade, a perversão, a corrupção, eles foram mais felizes do que nós. Então a gente precisa se espelhar na política comparada e para dar continuidade ao conhecimento, à informação que você vai adquirir aqui, eu vou deixar aí o link do vídeo da Revolução, que é a resenha desse livro importantíssimo da Hannah Arendt, em que ela vai falar sobre o sucesso de como foi a formação dos Estados Unidos e que não foi copiado em lugar nenhum. E que para a gente copiar, para a gente fazer essa refundação da República Federativa do Brasil, a gente poderia se espelhar aí nessa formação desse Estado perene, duradouro, imune às fragilidades do homem. Se você gostou desse vídeo, dê um like aí, é importante, isso projeta essa mensagem para outras pessoas. E se não se inscreveu, se inscreva agora, ative as notificações e a gente segue firme aí nesse trabalho com fé de fazer as mudanças estruturais para o Brasil. A gente se encontra em outros momentos, obrigado por assistir até aqui, até mais.